Cumprimento os meus irmãos e irmãs, mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos retornando aqui com as nossas lições relacionadas aos reis de Israel para este trimestre. Hoje é a lição 9, que nós estaremos fazendo uma meditação nela, para que os irmãos, assim, podendo acompanhar, tenham aí um material de estudo para se envolver no ensino com os adolescentes e os juvenis. O título será Um Bom Rei Chamado Ezequias. Esse será o nosso título hoje, tá? Nós temos aqui um verso bíblico como texto áureo que está no Salmo, Salmo de número 20 e o verso 7, uma palavra bem conhecida. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Como texto áureo, para dar-nos aí aos irmãos, uma referência de um escrito nos Salmos a respeito de algo que se relaciona com a vida de Ezequias. A vida de Ezequias, os irmãos podem assim conversar com eles, foi um exemplo de confiança em Deus. Não de confiança, como também de fidelidade, quando na verdade todas as coisas elas são manifestas de acordo com outras. Muito claramente, se alguém procura viver uma vida em fidelidade diante de Deus, é muito provável que ela vai manifestar também um senso de confiança, de temor, de respeito a Deus, que foi o caso do rei Ezequias. Vamos lá então. Nós temos a leitura bíblica em classe. Será no segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 14. E também no capítulo 20, o verso 35, que os irmãos também poderão estar lendo com eles. Por exemplo, no capítulo 19, o verso 14, está escrito assim. Capítulo 19 de Ezequias, versos 14 a 20. Está: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou a afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Essa é a leitura bíblica em classe. Palavras de Ezequias num momento de oração, no qual este fato sucedeu porque Ezequias, rei em Judá, foi ameaçado pelo rei da Assíria, e com esta ameaça existiram até palavras de afronta ao próprio Deus. Então, na grande verdade, além do rei assírio ameaçar a Ezequias, ele ainda afrontou ou blasfemou do Deus de Ezequias, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Ezequias, neste senso de confiança, ele entra num momento de oração e fala com Deus, expondo todas estas coisas. E isso é muito bonito, que os irmãos professores já vão se harmonizando com eles sobre o assunto, que Ezequias, ele no momento que está falando com Deus, isso não significa que Deus não soubesse do fato, mas é uma maneira humilde, simples e sincera de manifestar o anseio do seu coração, As mãos vejam que bonito já é esta questão que exemplifica o relacionamento espiritual de Ezequias com o Senhor Deus, que ele entra na casa do Senhor e ele, numa intimidade com Deus, ele declara ao Senhor tudo que se passou.
E não para que Deus soubesse de algo, mas Deus já sabia. Mas é uma forma dele ir a Deus, uma forma demonstrada de fé e confiança. Então já começa aqui, não é? É muito bonito. No tópico de número 1, para os irmãos notarem bem, nós temos escrito assim: nos dias de sua mocidade, Ezequias tinha os piores exemplos possíveis para se espelhar. Tanto em casa, com o próprio pai, que segundo a palavra não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como por exemplo, lançando o próprio filho no fogo e fazendo assim abominação ao Senhor em Israel. E reinava o rei Oséias em Israel, ou seja, no território do norte, reinava Oséias, rei de Israel. E no território do sul, reinava Ezequias. Então o que está sendo dito aqui é que Oséias, no reino do norte, também era um mau rei. Era um rei muito mau mesmo. Um rei que não era exemplo nenhum para quem desejasse ter alguma influência ou referência de fidelidade a Deus. Mas, continua dizendo, quando Ezequias assumiu o reino, logo se mostrou diferente de seu pai, Acás, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Aí diz aqui, olha, retirando os altos, que eram lugares idólatras, movendo a Zerá e destruindo a serpente de bronze que Moisés levantou. Isso está registrado em 2 Reis. E Ezequias confiou no Senhor, de modo que não houve rei semelhante a ele em Judá, nem antes nem depois. Aí continua dizendo, Ezequias, mesmo vivendo em uma geração má e perversa, nos mostra que é possível ser fiel ao Senhor, cumprir os seus mandamentos e fazer o que agrada a Deus. Então está aqui. Um primeiro ponto que nós vamos destacar a respeito desta confiança de Ezequias em Deus, que é algo muito lindo, que os irmãos observem bem. Não foi necessário, primariamente, que Ezequias visse ao seu redor algo que o influenciasse a temer a Deus. Na grande verdade, isso já estava vinculado ao seu coração. É muito provável que num conhecimento que Ezequias tinha da história dos patriarcas, da história dos seus antecessores, principalmente de reis em Judá que existiram antes dele, como um grande exemplo que foi Davi, Ezequias, através destas pessoas, ou da lembrança destes personagens, ele também tinha um coração fiel e temente a Deus. E, como consequência disso, Ezequias confiava no Senhor. É muito bonito que os irmãos professores falem com eles desta maneira, no seguinte sentido: às vezes muitas coisas ao redor não servem de maneira alguma para trazer para cada um de nós, no caso deles, juvenis, adolescentes, pode muito acontecer de que eles observem o comportamento de outros coleguinhas de classe, de sala de aula, na própria escola onde estudam, um comportamento que não traz nenhuma boa influência, no sentido até mesmo de um temor a Deus. Este temor a Deus que eles, tanto em casa, pelos pais, como na igreja, têm aprendido através da palavra de Deus. Mas, irmãos, notem bem que os irmãos podem conduzi-los, irmãos professores e professoras, conduzi-los ao seguinte pensamento: como é grande o ato da bondade de Deus e a misericórdia a favor da vida adolescente de cada um deles, que já tem causado como que um impresso, no coração e nas almas deles e nas mentes deles, esse desejo de fidelidade, de temor, de respeito a Deus. É muito bonito isso, essa obra de Deus nos corações deles, O caso aqui que está sendo falado, os irmãos podem fazer uso, é que Ezequias era rei em Judá. E quando ele ouvia os feitos dos reis de Israel, coisas terríveis, malignas, nas quais o mesmo Ezequias poderia imitá-los, Poderia ser influenciado, assim como eram os reis de Israel, a não temer a Deus, mas no entanto não. O coração de Ezequias era reto para com o Senhor. Então, os irmãos notem bem a questão da responsabilidade pessoal. Os irmãos façam uso disto também, colocando diante deles este compromisso individual, A questão muito séria sobre a responsabilidade pessoal, a responsabilidade individual, de que mesmo que vivamos em meio a uma geração iníqua, perversa,
mas nós devemos guardar o nosso coração num respeito e num temor a Deus. E assim demonstrarmos, né, a nossa fidelidade e confiança no Senhor. Aí os irmãos e as irmãs tentem lembrar, façam uso de personagens bíblicos que viveram momentos caóticos em que uma geração era má, uma geração era idólatra, uma geração era avarenta, era ambiciosa, envolvida nos muitos pecados e não tinham interesse pelo respeito a Deus. Mas, no entanto, havia um aqui, um ali, outro acolá. No caso aqui, Ezequias. Um exemplo que eu posso deixar aos irmãos, para os irmãos comentarem com eles, façam uma reflexão. O que a palavra de Deus fala sobre Ló? Ló, que vivia em Sodoma e em Gomorra. O que a palavra de Deus fala é que Ló era homem justo. Muitos, às vezes, intentam falar de Ló de uma maneira depreciativa, não é? Mas nós devemos tomar cuidado, que a palavra de Deus, quando vai falar a respeito de Ló, não fala de uma maneira a denegrir a imagem da sua pessoa. Ló era um homem íntegro, ele é chamado de justo, e ainda muito mais se diz assim dele, que ele afligia todos os dias a sua alma pelo que ele via e ouvia em Sodoma. Então, os irmãos, notem bem, tudo isso, todo esse comportamento de Ló que o fazia sofrer intimamente, era como consequência dele ver a geração ao seu redor envolvida na perversidade. Então, isso é muito lindo, muito bonito, porque isto é uma maneira de aferir sobre a pessoa a obra do Espírito Santo de Deus. Ou naquele, os irmãos conversem assim com eles, aquele que experimenta este sentimento, esse sentimento de quando ele vê situações de vidas no pecado, de desrespeito a Deus e a sua palavra, isso é como que uma aferição. Se a pessoa se sente mal, é porque ela mesma se sente mal com a questão relacionada à tentação e ao pecado. Então, os irmãos, conversem com eles assim, isso é bom, é um bom sinal, é um sinal muito bom. Então, voltando aqui, Ezequias, a mesma coisa. Ezequias, ao seu redor, na sua geração, muitos eram infiéis a Deus, principalmente os reis de Israel. Mas, no entanto, Ezequias reinando em Judá, ele teve o seu coração reto para com o Senhor. E um detalhe, irmãos, observem bem. No caso de Ezequias, o seu pai já não foi assim. O pai de Ezequias não foi fiel. Mas, no entanto, Ezequias poderia ter recebido do próprio pai influências negativas, de falta de fidelidade a Deus. Mas, no entanto, uma obra, um grande milagre aconteceu no coração de Ezequias. É como que Deus preservasse e guardasse Ezequias para si, para que Ezequias fosse um instrumento de temor e respeito a Deus. Os irmãos, falem com eles assim, quanta bênção há em uma vida quando Deus, num ato de misericórdia, opera este milagre, não é? Chamando, justificando, santificando e guardando para si, para ser um vaso de honra nas suas mãos. Ezequias e a sua geração. É um exemplo muito lindo, o exemplo de Ezequias. Depois, um outro ponto que os irmãos podem destacar junto com eles, dentro da lição de número 9, é a confiança em Deus. Vamos falar um pouquinho disso, os irmãos observem bem. O que aconteceu? O que aconteceu é que Ezequias, reinando em Judá, Jerusalém, não é? E o rei assírio, ou a Assíria, uma nação ímpia, cruel, bárbara, intentou invadir Jerusalém e lhes fazer mal, assim como fazia com outras nações. E quando o rei assírio quis invadir a Jerusalém, ele enviou uma mensagem para Ezequias, para que Ezequias não confiasse no seu Deus, porque ele havia invadido outras nações, que os deuses destas outras nações não puderam fazer nada para impedi-lo. Mas os deuses das outras nações não eram o próprio Deus, e não eram nada, na verdade. Eram ídolos mudos, eram uma idolatria, imagens de escultura, onde, num outro sentido de comentário, de reflexão, os irmãos podem falar com ele, é a ilusão da imaginação da mente humana, infelizmente até os dias de hoje. Então o rei assírio lançou palavras de ameaça, não é? E Ezequias, um homem de fé, um homem de coragem, o que é que Ezequias fez quando soube disso? Ele foi até Deus. Vejam
que detalhe, falem com eles assim, Ezequias, ele não arregimentou seu exército, não chamou-os para que se ordenassem em momento de batalha. Não, Ezequias primeiramente teve uma atitude sóbria, sábia, né? Ezequias, ele entrou na casa do Senhor e orou a Deus, ainda que alguma atitude tivesse de ser tomada depois. Os irmãos, notem bem, falem assim com eles. Ainda que alguma atitude tivesse de ser tomada depois, mas primeiro ele buscou a Deus, para ter de Deus direção no que fazer. É muito maravilhoso vocês falarem com eles isso, porque na trajetória de vida deles, eles vão ter muitos desafios na vida. Desafios na área estudantil, desafios futuramente na área emocional, na área profissional. Então, é muito maravilhoso que os irmãos os orientem, os aconselhem a terem esse princípio de vida, de colocarem diante de Deus todas as suas súplicas, todas as suas questões, não é? Buscar de Deus direção. Ezequias é um grande exemplo. Foi a Deus, orou, e imediatamente Deus enviou-lhe resposta através do profeta Isaías, dizendo para que ele descansasse o seu coração, para que ele não tivesse medo, não temesse, porque pelo mesmo caminho que o rei blasfemo da Assíria viria contra ele, voltaria por 7 caminhos. Os irmãos notem bem, é bonita essa palavra que ela tem uma alegoria espiritual. O rei mau viria por um caminho e Deus faria ele voltar, dando para ele amplamente uma possibilidade de retorno. Ou seja, não haveria nem como ele titubear se voltaria ou não, porque Deus daria amplo espaço para que ele retrocedesse na sua ira. E Deus ainda deixou-lhe uma sentença, que assim que ele voltasse para a sua terra, ele morreria na sua própria terra. E assim aconteceu. Tudo por quê? Foi contra Jerusalém, foi contra Ezequias, e não somente isso, blasfemou do Deus de Ezequias, a quem Ezequias foi e orou. Então, sinônimo de confiança em Deus, quando o mal ameaça, não é? Quando vem uma ameaça. Os irmãos falem com eles, que coisa linda, como a palavra de Deus nos instrui, nos aconselha, nos consola, né? Porque eles, na vidinha infantil, ou na verdade adolescente, uma mentalidade ainda se desenvolvendo, quantos medos, quantos pavores, quantas ameaças podem surgir contra a vida deles, quantas preocupações com tantas coisas. Os irmãos, ensinem eles, falem com eles assim, orar a Deus, viver uma vida de oração, já desde pequenos. Futuramente, tem aqui mesmo nesta lição, nós vamos estudar o rei Josias, que desde jovenzinho já buscava o Senhor em oração. Mas agora temos aqui Ezequias, sinônimo de fidelidade e de confiança em Deus. Uma referência bíblica. Os irmãos professores, professoras, gravem essa referência bíblica. Vai ser o Salmo 121 que vocês vão poder usar para este ensinamento. É uma coisa linda. Eu vou abrir aqui o Salmo 121. Está escrito assim. O salmista, ele escreveu assim, observem bem. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, mas depois ele mesmo dá a resposta. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então os irmãos observem bem. É o caso de Ezequias, o caso do salmista e muitos outros exemplos que os irmãos podem deixar. No caso do Salmo 121, os irmãos meditem comigo e depois transmitem para ele esta mensagem linda. Ele diz assim no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Por que é que ele diz assim? A palavra toda ela tem uma questão, um fato. É bom meditar. O fato é que nas batalhas, nos momentos de batalhas, em que 2 exércitos no campo de batalha se confrontavam, o exército perdedor, muitas das vezes, procurava um jeito de fugir. E nesta fuga, eles procuravam lugares para se abrigar, para se esconder. E isso está registrado no livro de Samuel. No livro de Samuel tem muitas batalhas assim. Nesta fuga, se eles encontrassem uma cova, uma caverna, um esconderijo atrás de uma árvore, aonde fosse que servisse de esconderijo, eles esconderiam. E muitas vezes também, uma maneira deles fugirem do inimigo era subir nos montes. Irmãos, entenderam? Então os irmãos professores podem dizer para eles assim, olha o que o salmista diz ali no Salmo 121. Ele está no momento de luta, de batalha. Ele eleva os olhos para os montes.
E como eles viam que subindo no monte eles poderiam fugir do inimigo, eles sobem o monte para tentar fugir. Mas ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta, não é? De onde me virá o socorro? Está lá um ponto de interrogação. Ele entendeu o quê? Que mesmo que ele subisse no monte, em fuga, o inimigo poderia subir atrás dele no monte e pegá-lo lá em cima. Então o que ele responde? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É muito bonito os irmãos meditarem nisso, porque era uma cultura de guerra que acontecia no tempo dos reis de Israel, em que quando um reino estava perdendo, em fuga, eles procuravam lugares para se abrigar. Mas o salmista entendeu no Salmo 121 que até mesmo um monte, em algumas circunstâncias, não serviria de abrigo para ninguém. O único abrigo seria o quê? O Senhor, que fez os céus e a terra. Os irmãos voltem aqui para Ezequias. Que coisa linda! Ezequias viu que o rei da Síria era um homem poderoso e um exército numeroso. E adiantaria Ezequias subir um monte para tentar fugir dele? Não. Em quem Ezequias confiou? Ezequias confiou no Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Confiando em Deus, Deus trará livramento. Muitos exemplos irmãos podem se lembrar. Vou fazer outra citação aqui. Davi. Davi estava no momento de angústia, sendo perseguido por Saul. Saul querendo matá-lo. Num dado momento, Davi com seus 400 homens, que era um número de exército insignificante perto do exército que estava com Saul, querendo matá-lo a toda custa, Davi foi e orou a Deus, falando com Deus, Senhor, o que devo fazer? O que devo fazer, Senhor? Irei à peleja? E Deus respondeu, vai à peleja. E Deus disse a ele assim, mas antes que entre na batalha, tu ouvirás um barulho, um estrondo nas copas das amoreiras. Ouvindo este barulho, sairás à peleja. Oh, glória, coisa linda, né, irmãos? Irmãos, pensem bem. Um barulho na copa das amoreiras? Como assim? O que é que marcha no ar? Se não é o que marcha na terra, é um exército que não é carnal, é um exército espiritual. Então Deus disse para Davi, Davi com sinceridade e humildade buscou a Deus no momento de tristeza e angústia. E Deus falou com ele, Davi, quando tu ouvires que lá nas copas das amoreiras tem um barulho de estrondo de marcha, saia, porque o Senhor te dará a vitória. Irmãos, isso não é exagerar na palavra. O que estava com Davi naquele dia? Um exército celestial. Estava junto com Davi para dar vitória a ele contra o exército que estava contra Davi. Então os irmãos notem bem, exemplo de confiança. Então é o que diz a palavra, né? Aquela linda também, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E que assim fique esta lição, os irmãos meditem com eles e que Deus os abençoe. Amém.